Opa, hoje a gente está aqui no museu e vendo todas essas fotos, todas essas coisas históricas, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. E eu queria que você começasse contando como foi a saída de vocês da Holanda para vir para o Brasil, qual que era a ideia, para onde vocês iam vir inicialmente. Em primeiro, caso, os meus pais já sabia alguma coisa do Brasil, porque um irmão do meu pai morava já em Castrolanda fez 7 anos. Então, para eles já era um pouco diferente do que para muita gente. Mas pai e mãe queria sair, porque tinha 3 filhos e 3 filhas. E daí, porque na Holanda é tudo pequeno, e daí por causa disso eles queria ver se tinha mais espaço para fazer chácaras no exterior. E mais ainda também um pouco por causa do calor e não do frio. Uhum. E quando chegou aqui, tinha um lugar já para vocês morar? É, Vocês. já tinha, eles já fizeram, uma compra de terra, que é a colônia, então cada um já tinha o lote seu. E eles já fizeram uma casa, porque daí tinha a opção em 3, parece que 3 tipo de casa, e o nosso já estava quase pronto quando chegamos aqui. Daí nós já podia morar direto, mas era só uma casa no meio do campo. Ah, não tinha E nada em volta então. nada, nada, só no meio do campo. Uma casa e um poço de 13 metros, mas quase não dava água também, então era muito precário a água. E energia nem fala. Aham. Esse era bem escasso então, É, não. era só lâmpadas a querosene e nada mais. Beleza, vocês estavam lá instalado na casa e o que que vocês pensavam: "Ah, o que que nós vamos fazer amanhã?" Qual era a ideia? "Vamos Esse trabalhar, vamos". Não tinha nada o que fazer. Primeiro nós precisava esperar as mudanças vim da Holanda. Uma caixa veio junto com nós. Então, um dia ou 2 dias depois, já estava lá com as coisa da casa. E as outras caixas com os implementos, muita coisa veio, esse demorou um pouco mais para vir. As coisas vocês começaram a plantar daí. Não, os outros, como já tinha arado um pedaço, então nós já tinha, e como o pai tinha irmão em Castrolanda, ele já tinha plantado um pedacinho de pasto, e um pouco depois, daí, o tio já tinha arrumado 2 vacas, 2 cavalos e 2 porcos e 8 galinhas. Então, daí nós já, por outro lado, nós já estava um pouco privilegiado, porque daí nós já ia receber já esses tipo de Aham. coisa. Os animais já. É, E como que foi crescendo o negócio das vacas, né? Vamos supor que hoje a gente tem uma quantidade boa de vacas, e naquela época como é que foram vindo as vacas? Como é que era trabalhar com elas no começo? esse demorou um pouco, porque a intenção, quando eles montaram a colônia, ia ser uma colônia só de agricultores e não pecuária. Esse era a intenção. Hum. Mas daí depois, com o decorrer do tempo, eles viram que não dava certo só a agricultura. E daí devagarzinho começou com gado de leite, suíno. Uhum. O que que você vê de diferença tipo, hoje nas vacas e daquele tempo?
a quantia de leite que eles dão hoje em dia, às vezes a gente acha que é demais. Uhum. Mudou bastante. Não é vida animal mais. Aham. Viraram quase máquinas, né. Aí que tá, Uhum. né. E que nem hoje a gente tem o caminhão que vai lá no barracão buscar o leite todo dia e levar pra fábrica e tudo mais. E naquela época vocês conseguiam armazenar o leite de um dia para o outro? Como é que vocês faziam? Onde entregava? O primeiro leite foi entregado, na onde está o Capala agora, parte do barracão eles fizeram queijaria e manteiga. Daí 2 vezes por dia, daí cada um levava o leite seu e um pouco depois, daí foi combinado, cada lomba organizava e daí um pegava o leite de todo mundo e outro dia a outra fazia, então assim. E como nós não tinha trator, daí nós ia de cavalo e carreta e levava o leite de lagoa de todo mundo para Uhum. a fábrica. E daí que nem nós que não tinha trator, daí de carreta e cavalo, e daí chegava 7h30 no escuro, chegava em casa, soltava os cavalos e outro dia tirava o leite e caçava os cavalos e ia de novo. Naquela época que a gente vê fotos, escuta vocês contando, vocês tinham culturas diferentes de plantio. Vamos supor, hoje em dia quem era Poti ninguém mais planta batata doce, mas naquela época tinha bastante gente até que plantava. Como vocês foram descobrindo as culturas que iam melhor aqui? Esse vinha de Carambeí, de Castrolanda também, que orientava a gente também um pouco. E a batata doce era aqueles tempos o melhor para tratar o gado. E essa foto aqui, opa, conta como é que foi para construir esse barracão, como é que era para cuidar das vacas aí, qual que era a ideia? Para aumentar as vacas, isso foi em 1975. Foi feito esse barracão. Até agora ele está lá. Mas quando nós começamos com 2 vacas, 3 vacas, era tirado umas palancas do mato e coberto com capim do campo para sentar embaixo para tirar leite com a mão. E depois foi feito um outro barracão, mas sem piso, sem nada, Chão batido. só chão batido. E daí às vezes onde as vacas ficavam com as pé traseiro, a gente ponhava uns dormentos embaixo para eles não afundar nos buracos. Nossa, era bem diferente então, É, realmente. não, e daí esse aqui, quando nós fizemos essa estábulo, daí já um passo muito grande para frente, Aham. porque tinha piso, tinha máquina de tirar leite e tudo. E daí quando fez esse barracão, no caso, deu para começar a aumentar as vacas também. Devagarzinho aumentar as vacas. Aham. Cabia 38 vacas. Uhum, E depois foi aumentada para 76 vacas. uhum. E essa foto aqui, opa, o que que você lembra dessa foto? Esse quando nós já era em 1990 mais ou menos, e esse era os 4 filhos já tinha nascido. Uhum. É, o quintal é meio parecido até hoje, né. É, Ah, esse não foi mudado muito. não, até as coisas do fundo ali a gente É, vê que é igual. é. De pequena você foi criada na chácara. Você pretende continuar nesse ramo
Eu não me vejo hoje fora, também dali onde o OPA começou, porque desde pequeno o pai, você me ensinaram e eu fui crescendo ali junto e fui pegando gosto também, né, então eu não me vejo mais fora disso, OPA. Eu pretendo continuar também no mesmo ramo. E aí, a hora que você termina o estudo, porque você tem um estudo agora muito grande. Aqueles tempo nós não, no começo, nós não tinha essa oportunidade de fazer estudo, era muito difícil aqueles tempos. Você pretende ir para o exterior ainda fazer alguma coisa? Que eu particularmente acho muito importante que os nossos jovens fazem um curso ou estágio no exterior. O que que você acha disso? Eu penso que, tipo, com o estudo que a gente já tem e que o mais difícil que era vocês construir tudo, eu penso sim em sair para o exterior para ganhar mais conhecimento e poder trazer isso para casa, porque eu penso que as gerações elas têm que trabalhar em conjunto. Então, no caso mais difícil, eu acho que foi vocês começar, enfrentaram todas as dificuldades e talvez a dificuldade da minha geração hoje em dia é cada vez melhorar mais do que vocês começaram. Então acho que quando a gente sai para fora e estuda, a gente traz um conhecimento maior para poder trabalhar no que vocês começaram. É, esse que eu acho muito bom porque o que os meus pais fizeram, eu tiro o chapéu para eles, que vim com 6 crianças, ir para um mundo que eles não conhecia e se o meu pai ia perceber agora o que os nossos filhos fazem já, eu acho que eu estou muito orgulhoso. É uma história que a gente também gosta de contar para os outros, porque quando a gente vai contar para alguém que, o meu vô veio de navio da Holanda, todo mundo geralmente fica admirado. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma vida muito boa e muito tranquila, né. Mas a gente pensa: "Nossa, naquela época como que eles faziam, sendo que tudo era tão difícil", né. Então a gente realmente fica admirado na força de vontade deles trabalhar e fazer dar É, certo todas as coisas. Isso aí eu acho bem espetacular como foi e bem admirável também. eu me lembro muito bem quando nós saímos da Holanda, em 1960, nós saímos de lá e nós pensava: "Aqui nunca nós voltamos mais". Não, vocês tinham certeza que vocês não iam voltar para lá então? Não, esse que era a certeza, e daí anos depois mudou totalmente. Agora a gente viaja muito. Então, pô, eu queria agradecer. Dá uma água pra mim. Então, eu gostaria de agradecer por você ter respondido as perguntas que eu fiz e tirar minha curiosidade um pouco mais sobre como foi as coisas aqui desde o começo. E agradecer também por todo o esforço que vocês tiveram no começo. E foi graças a isso que a gente tá aqui hoje, né, e eu posso dar continuidade no que vocês começaram. Mui Eu fico muito feliz com isso também. Muito obrigado, eu para esse aí, e nós gostamos muito que você vai continuar naquele ramo, o que o meu pai e a minha mãe começaram a fazer aqui no Brasil.